Daniel capítulo 4, versículo 36, diz assim: No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, o Senhor nos trouxe a este lugar, Deus, nessa noite chuvosa, e oramos para que abras para nós a compreensão da sua Escritura, desse versículo tão precioso, Senhor. Possamos entender e possamos ouvir a sua voz e aceitar com humildade. Que o Senhor fale conosco, o Senhor ponha a sua palavra em nossa alma, Senhor, para a sua glória, para o nosso bem, também das pessoas que vierem ouvir depois na gravação. Em nome de Jesus, Senhor, oramos e agradecemos em Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Meus irmãos, aqui nós temos, assim, se cumpriu tudo o que o profeta falou, né? O profeta falou que iria passar 7 tempos, e que nesses 7 tempos o Nabucodonosor ele iria aprender que o Senhor Deus reina, né? E nesses 7 tempos ele iria ser humilhado por causa do orgulho dele, de que ele se sentia Deus, de que ele tinha dito aquelas palavras horríveis que estão aqui no versículo 30, que não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Então ele estava cheio de orgulho, cheio de soberba, olhando para aquela Babilônia com um grande contentamento, dizendo assim: eu fiz isso com o meu braço, e eu fiz isso para a minha glória, para o meu louvor. Então Deus tinha dito assim: olha, eu vou te humilhar, e Deus humilhou mesmo. Então naquele mesmo momento, quando ele diz essas palavras, vem a voz do céu e ele perde todo o dom da razão e fica como animal, e fica 7 tempos naquele estado. Crescem as unhas, os pelos crescem, cabelos crescem, ele fica no estado deplorável, fica no orvalho, no tempo, come ervas com os animais, uma situação terrível. Mas então Deus o cura, né? De repente Deus o cura daquela loucura, e ele volta a ter a razão. Mas como nós vimos a semana passada, ele não apenas tem a razão, mas ele tem o entendimento espiritual, porque, num certo sentido, mesmo antes dele perder a razão e ficar como animal, ele já estava sem a razão, porque mesmo que ele estivesse pensando direitinho, que ele não estivesse comendo grama, não estivesse aí no sereno, mas ele não estava pensando direito, ele estava como um soberbo enlouquecido. A Bíblia mostra, então, aqui é mais um exemplo da Bíblia que mostra que existe uma loucura espiritual, que é o ser humano se sente Deus. Imagine, né? Vocês saíram da casa de vocês agora, e eu e vocês não podemos nem controlar a chuva. De repente estava lá em casa e começou a chover, e a chuva continuou, e aí nós comentamos lá em casa: olha, só chuva hoje, né? Então a gente não pode nem controlar a chuva, mas o ser humano se sente como quem pode controlar a chuva. Ele se sente como o Salmo 104 diz, que Deus é que dá todas as coisas. Jesus disse que o Senhor Deus faz nascer o sol e faz cair a chuva. Então, mas o Nabucodonosor estava se sentindo como quem faz cair chuva, como quem faz nascer o sol. Olha, eu fiz isso. Então é loucura, irmãos, é a egolatria. Então depois que ele foi curado disso, que ele entendeu, que ele, quando voltou à razão dele, aí ele lembrou de tudo, como eu expliquei semana passada. Aí ele foi curado espiritualmente, e ele então olha para o céu agora,
que ele não olhava para o céu, ele olhava só para baixo, para a Babilônia, do alto do seu palácio, mas agora ele olha para o céu e ele diz assim, né? E ele louva a Deus, e ele diz que louva ao Altíssimo, e diz todas aquelas palavras que nós lemos semana passada, são palavras lindas, que ele diz para Deus: glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio, versículo 34, né? Cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reina de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então agora ele está curado espiritualmente, a mente dele passa a raciocinar de acordo com a realidade, de acordo com a verdade, e ele louva a Deus. E aí, irmãos, acontece a exaltação de Nabucodonosor, que é esse versículo 36. Então, se você for olhar essa história, a história ilustrada no sonho, né? Que de uma árvore muito alta, e essa árvore é derrubada, é isso que acontece com Nabucodonosor. Ele está no seu palácio andando, soberano, rei poderoso, de repente ele é derrubado e se transforma no animal, então ele é humilhado, mas quando ele volta e ele entende, ele é exaltado. E a Bíblia diz aqui, que ele mesmo confessa, que a glória dele foi aumentada, ou seja, ele se tornou ainda mais, teve ainda mais glória no seu reinado do que anteriormente. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos? É muito importante nós observarmos estas fases da história: orgulho, queda, humilhação, entendimento espiritual, louvor a Deus, se humilha diante de Deus, e depois exaltação, né? Eu vou repetir isso aqui, porque é muito importante nós observarmos isso. Orgulho, egolatria, orgulho, aí a queda, a humilhação posta por Deus, depois uma cura, ele entende e ele louva a Deus, ele se humilha diante de Deus, então ele é exaltado. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos encerrar a nossa exposição deste capítulo, ainda que eu quero tirar mais um domingo. Então nós vamos ficar, se Deus permitir, mais 2 domingos aqui, contando com hoje, 3 domingos, né? Que nós vamos ainda ficar nesse capítulo, porque eu quero ainda trazer uma mensagem para nós tirarmos lições desse capítulo tão maravilhoso. Mas no versículo 37, eu queria que vocês lessem comigo. Ele diz assim, olha, ele diz algo que a gente vai ler, nós vamos estudar semana que vem. Mas ele diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo. E essa última parte aqui que eu quero chamar a atenção: e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus humilha aos soberbos, mas Deus, nós vamos ver também nas Escrituras, que Deus salva e exalta os humildes, né? É essa lição que nós temos aqui, que Deus, nesses 2 últimos versículos, vai se mostrar isso muito claro, que Deus é aquele Deus que vai abater o soberbo, que vai humilhar o soberbo, mas vai salvar, vai estender a sua mão, vai tirar da humilhação e vai exaltar o humilde. Eu quero que vocês guardem isso hoje à noite, meus irmãos, porque é isso que o texto ele vai mostrar para nós, que a partir do momento que Nabucodonosor se humilhou diante de Deus, Deus o salvou, Deus o tirou daquela situação, e ele voltou ao reino, Então, quando nós pensamos no homem natural, no homem normal, no homem que ainda não creu no Senhor Jesus como Salvador, ele é um homem que ainda não se humilhou diante de Deus. Vocês sabem, irmãos, aquela proclamação do Evangelho, Jesus disse assim: ide por todo mundo pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? E vocês sabem que a proclamação de Jesus,
de João Batista, dos próprios apóstolos, o chamado do Evangelho é: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. O que é esse arrependimento? O que é essa fé? É se humilhar, é se dobrar diante de Deus. O Adão, ele foi expulso do paraíso porque ele se exaltou diante de Deus. Ele se achou o próprio Deus. Ele ouviu Satanás, que disse para ele: sereis como Deus. Mas o homem que é salvo, ele se arrepende, ele se humilha, ele se dobra diante de Deus, ele baixa as armas, ele diz: quem sou eu para desafiar o Todo-Poderoso? Eu tenho desafiado o Santo, Poderoso Deus. Eu me arrependo, eu me humilho. O chamado do Evangelho de Jesus, o Evangelho é a boa notícia de salvação, e a proclamação dele é: pecadores, arrependam-se, se humilhem, creiam. Então, é humilhar-se para ser, é entregar-se a Deus, é confiar no Senhor para ser salvo, para ser exaltado, podemos dizer assim, né? Porque o homem, ele precisa da graça de Deus, ele precisa dessa salvação, ele necessita disso com urgência. O Evangelho diz: ó pecador, deixa a tua loucura de desafiar a Deus, ou de tentar, como nós vimos hoje de manhã. Lembra que eu falei de manhã que existem duas maneiras de lidar com Deus erradas? Ou desprezar a Deus, ou tentar ganhar o favor de Deus pelas nossas obras. Tudo isso é orgulho. Mas quando nós cremos no Evangelho, nós nos deixamos esse orgulho e nos humilhamos, irmãos. Então é interessante que esse ensino da Escritura e esse versículo, pequenino versículo, e o processo que aconteceu com Nabucodonosor, ainda que ele não podemos afirmar que ele se converteu, que ele começou a crer, que ele creu no Deus de Israel, mas em um sentido ele se humilhou, sim, e ele foi exaltado depois que ele se humilhou. E nós temos aqui então o resultado, que é exatamente a humilhação trouxe a exaltação. E eu queria ler com vocês esse versículo, meditando então nisso, e nós vamos prestar atenção aqui em 2 pontos na nossa mensagem hoje. Primeiro, irmãos, que Deus foi que exaltou o Nabucodonosor. Esse é o meu primeiro ponto, nós vamos observar aqui isso. Segundo lugar, meus irmãos, que o rei se humilhou e aí ele foi exaltado. Nós temos essas 2 verdades. Nós temos a verdade que, se não fora Deus tê-lo tirado daquela loucura, ele teria morrido assim, teria perecido feito um animal, mas Deus o tirou de lá. Mas quando Deus o tira de lá, para que Deus o ponha de novo no seu poderoso reinado, ele se humilha. Então vamos falar dessas 2 verdades. Vamos meditar agora, meus irmãos. Observe então que o versículo 36 diz assim, vamos ler: no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Você observa que ele diz: no mesmo tempo. Ele tinha dito no versículo 34, que nós estudamos semana passada, os 2 versículos 34 e 35, ele tinha dito: mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver entendimento. Então, ele está dizendo assim: olha, quando isso aconteceu, ao mesmo tempo eu fui exaltado, eu retornei à minha glória. Mas que tempo é esse? Que fim daqueles dias foi esse? Olha, meus irmãos, que fim desses dias? Nós temos aqui o versículo 32, vamos ler, que diz assim, olha, vamos ler também, convido vocês: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão, o que, irmãos? 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então isso aqui é dito também aqui, meus irmãos, no início, quando ele vê, quando ele tem um sonho e ele relata o sonho a Daniel,
ele diz aqui, meus irmãos, no versículo 14, que veio aquele vigia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes. Lembra? Então não tira tudo, não tira tudo, deixa lá o tronco, deixa o toco. A árvore é derrubada, mas fica o toco. Por que fica o toco? Porque Deus ia restaurar. E diz aqui: deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Talvez o significado dessas cadeias de ferro e de bronze, que não fica claro na interpretação de Daniel, mas talvez seja exatamente para que não seja retirado o toco, mas seja preservado para depois retornar à glória. Mas diz, continua o texto: e seja molhado o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais, seja mudado o seu coração para coração de animal, e passem sobre ele, o finalzinho do versículo 16, 7 tempos. 7 tempos. Então, irmãos, quando o profeta interpreta o sonho, ele vai dizer no versículo 26: e quanto ao que te foi falado, que deixasse o tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Olha só, o tronco significa que o reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, irmãos, quem foi que restaurou Nabucodonosor? Quem foi que exaltou? O texto então deve significar o seguinte: nós devemos pensar na seguinte pergunta: quem foi que curou da doença mental? Ele estava enlouquecido, ele estava com uma doença que nós não sabemos qual é. Quem foi que curou o rei? Quem fez com que o rei tivesse entendimento espiritual e fosse então uma pessoa agora que reconhecesse que Deus reina? E quem foi que finalmente operou essas coisas que estão no versículo 36? Vamos ler o versículo 36, que diz: que no mesmo tempo tornou ao meu entendimento, para a minha dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez com que, o que diz o seguinte, em seguida o texto: buscaram-me os meus conselheiros, os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino? Quem fez isso? Que os conselheiros, que os senhores, que os chefes, e os conselheiros do reino dele, que ficaram ali 7 tempos sem o seu rei. Podia ter acontecido alguma coisa, podiam ter até matado a ele, podia ter sido objeto de uma traição, mas ninguém o matou, ninguém tocou nele. E quando ele voltou à razão, os conselheiros foram lá e trouxeram de volta. Quem fez isso, meus irmãos? E quem fez também o que continua dizendo o versículo: e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Quem fez isso? Deus. O texto está mostrando que o Senhor Deus foi que salvou o rei, porque está dito, meus irmãos, no versículo 17: esta sentença é por decreto dos vigias, esta ordem é por mandado dos santos, a fim, olha só, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Quer dizer que não é pelo poder do homem, mas é Deus que levanta um rei, que derruba o rei. Foi Deus, portanto, que tirou Nabucodonosor daquela humilhação, daquela doença, daquela tristeza, daquela situação deplorável, e colocou de novo o rei no seu trono, com uma glória ainda o que? Aumentada. Deus está ensinando o tempo todo neste versículo, meus queridos irmãos, que o que o rei pensava é completa estupidez, quando ele diz: eu fiz Babilônia com o meu braço para a minha glória. Deus está mostrando agora na experiência do rei. Já tinha dito no sonho, já tinha dito na profecia interpretada, na interpretação de Daniel, e agora na prática, na vivência do rei, que isso não é verdade. E isso é uma realidade tão grande, meus irmãos, para nós. Quem criou todas as coisas? Deus.
Quem nos criou, irmãos? Quem fez eu e você nascer no ventre da nossa mãezinha? Quem fez com que aquelas duas sementes, nosso pai e de nossa mãe, se juntassem para começar nós sermos concebidos? Quem nos fez, nos teceu no ventre de nossa mãe? Quem tem nos dado todos os anos de nossa vida até aqui? Tem nos dado nossa família, nossas oportunidades de estudo, de trabalho, nosso dinheiro, nosso pão, nossa vida, a chuva que está caindo. A Escritura diz: o Senhor te salva todos os dias. O Senhor estende as suas mãos. Jesus disse, o versículo que eu citei anteriormente, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos todos os dias. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos todos os dias. Ele é o Criador, Ele é o provedor. Mas mais ainda, quem foi que nos salvou da sua própria ira? Eu falei de manhã que Jesus é a nossa propiciação. Jesus é aquele que nos pacifica com o Pai Celestial. Quem foi que nos salvou da ira de Deus? O próprio Deus. Quando Ele mandou Jesus, nós que estávamos completamente perdidos, sem esperança nenhuma, Ele mandou o Filho dele nascer de uma virgem, viver uma vida santa, morrer na cruz por nossos pecados. Quem fez isso? Deus. Quem fez com que o Evangelho chegasse a você? Se eu perguntar para vocês aqui, cada um tem uma história, né? De como o Evangelho chegou a vocês. Uns, o Evangelho chegou na infância, outros mais velhos, mas não importa. Como foi que o Evangelho chegou a vocês, irmãos? Quem levou o Evangelho a vocês? Deus, pelo seu Espírito Santo. Quem foi que abriu o entendimento seu para que você ouvisse o Evangelho? Deus, pelo seu Espírito Santo. Quem foi que deu entendimento? Como Ele deu entendimento aqui a Nabucodonosor, nos curou da nossa loucura, Deus. Então Deus é que salva. Eu não posso me criar, eu não posso prover nada para mim, ainda que eu trabalhe, eu tenho que trabalhar, mas quem me dá força do meu braço, meus talentos e meu trabalho, Deus. Eu não posso me sustentar sem Deus, eu não posso respirar sem Deus, eu não posso ser salvo do meu próprio pecado sem Deus. A Ele toda glória, a Ele todo louvor. A Escritura está nos ensinando aqui, meus queridos irmãos, que é o Senhor que salva. Foi Deus que salvou o rei. Mas em segundo lugar, nós observamos que Ele salva o humilde. Ele salva o humilde. O Nabucodonosor, nós vamos estudar na permissão de Deus semana que vem, que o Nabucodonosor encerra essa carta. Eu disse para vocês desde o início, que isso é uma carta aberta. Ele encerra essa carta dizendo que Ele pode humilhar, Deus pode humilhar os que andam na soberba. Isso significa que o homem soberbo, o homem prepotente, não será salvo. O homem arrogante será derrubado, será humilhado. E ele só será salvo se ele se humilhar. O que eu falei para vocês, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós dizemos: Jesus morreu na cruz por pecadores, arrependa-se e creia em Jesus. O que é isso? Se humilhe. Deixe de tentar se salvar por sua força. Deixe de pensar que você é Deus, que você, como Nabucodonosor estava dizendo, que você faz Babilônia com a força do seu braço para a sua glória. Seu arrogante, deixe disso, porque Deus vai te humilhar, arrogante. Deus vai te derrubar. Você precisa se arrepender, você precisa se humilhar, você precisa se agarrar na graça de Deus. Eu procurei ilustrar de manhã, dizendo assim, que a salvação é pela fé, e a fé é como você estender as mãos vazias para pegar um presente, para pegar uma dádiva, aquilo que chega a você
absolutamente de graça. Você não pode alcançar aquilo, chega de graça. Então, isso é se humilhar, irmãos. A fé em Jesus, a fé em Deus, é eu me humilhar. Num certo sentido, eu estou me humilhando. Quando eu creio, eu estou deixando de confiar em mim. E o Nabucodonosor faz isso, meus irmãos. Ele entendeu quem é Deus. Primeiro, diz o texto, então, nos versículos anteriores, que ele confessa que Deus reina, que o seu reino é eterno, de geração em geração, e que diante dele todas as criaturas são o quê? Nada. Todos os homens são nada. Ele faz o que ele quer do céu e da terra. Ele entendeu isso, ele creu nisso, ele se humilhou, ele olhou, a primeira vez ele olhou para o céu e louvou a Deus, o que é isso? Ele se humilhou. Se você ler as palavras de Nabucodonosor no verso 35 e 35, verso 34 e 35, e compara com o verso 30, o verso 30 é quando ele se exalta, e o verso 34 e 35 é quando ele louva a Deus. Se você comparar isso, você vai ver que parece que são dois homens diferentes falando. Mas não são dois homens, é o mesmo homem, só que o primeiro homem está orgulhoso, e o segundo homem se humilha. E aí, só aí, que então, ele deixa de confiar. Antes de falar o que eu ia falar, só quero colocar esse ponto. Veja, quando ele faz isso, quando ele se humilha, ele agora não diz assim, eu fiz, mas ele diz, Deus faz, Deus fez. Quando ele diz assim, ele não diz mais assim, eu fiz com a força do meu braço, ele diz assim, Deus faz o que quer, porque ele é rei. Ele não diz assim mais, para minha glória, mas ele agora louva e glorifica a Deus. Você percebe a diferença? Então, o que ele está fazendo, irmãos? Na primeira palavra dele, quando ele está orgulhoso, ele está confiando em si. É o que eu falei para vocês de manhã, quando o ser humano, de Romanos capítulo 1, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o ser humano diz assim, eu não quero saber da revelação de Deus na criação, eu não quero saber de Deus, para mim Deus não existe, e cria os seus ídolos, e aí vai caindo depravação moral, cada vez pior. Você lê lá Romanos capítulo 1, você vê aquele catálogo horrível de pecados, de imoralidades que as pessoas vão caindo, e elas se sentem sábias. O que é isso? Estão confiando em si mesmas. Paulo diz lá que elas se sentem sábias. No capítulo 2 é a mesma coisa, é um outro caminho, mas é um caminho também de orgulho, porque no capítulo 2 Paulo diz que os judeus, legalistas, religiosos hipócritas também estão sentindo, nós somos professores de crianças, nós somos que temos a lei que os pagãos não têm. Eles se orgulham em si mesmos. Autoconfiança, soberba, egolatria, isso é antifé. A fé o que é? É humilhação, é se humilhar, é dizer assim, eu não confio em mim, eu confio no Senhor. Por isso que Paulo diz, naquele texto que eu li para vocês de manhã, que a salvação é de graça. Significa que eu não posso pagar, que eu tenho que confiar naquele que pagou para a minha salvação na cruz do Calvário. Eu creio, eu confio, eu me humilho. Nabucodonosor, do versículo 30, confia em si. Nabucodonosor, dos versículos 34 e 35, confia em Deus. Então nós temos aqui, irmãos, que a humilhação é confiar em Deus. E quando ele confia em Deus, aí ele é o quê? Exaltado. Aí Deus vem e manda os servos, manda os conselheiros, manda, como diz aqui no versículo 36, que os seus conselheiros e os seus senhores o buscam e o restabelecem no seu reino, e mais, ele fica ainda com uma glória aumentada, meus irmãos. Sua glória é maior do que antes.
ele se torna mais glorioso, porque agora ele é humilde. Então veja que coisa, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que salva, ele, quando ele vai salvar, ele dá o dom da fé, ele humilha primeiro o ser humano, ele primeiro abre o entendimento para que a pessoa possa, meus irmãos, perceber então claramente que ela não pode fazer nada sem Deus. Então, quando ela se humilha, aí Deus vem e salva. Porque a fé significa que eu estou dependendo de Deus. Então serei salvo. Mas enquanto eu não creio, enquanto eu estou arrogante, que eu estou confiando em mim, eu não serei salvo. Eu serei abatido. A humildade é necessária. A confiança é necessária, porque a autoconfiança é daquele que despreza Deus, despreza Cristo, despreza o Evangelho, despreza a salvação, despreza a proclamação da palavra de Deus, despreza tudo e diz assim: não preciso disso, não necessito disso. Então, meus irmãos, nessa noite, eu tomei esse versículo apenas para nós meditarmos nessas verdades. E eu gostaria de fazer algumas aplicações para a nossa vida. Dois pensamentos aqui que eu quero deixar para vocês. Eu acho que hoje até eu fui bem breve, né? Mas eu quis só meditar nesse versículo para deixar para vocês realmente, irmãos, essas verdades aqui. Mas eu queria deixar 2 conselhos para os irmãos. Em primeiro lugar, olha, nós cristãos, meus irmãos, nós precisamos fazer um exercício diário, porque o nosso coração, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, que ainda permanece, ela ainda permanece orgulhosa, ela ainda permanece prepotente, ela ainda permanece, sabe, querendo se levantar e querendo que nós sejamos assim, autoconfiantes. Eu vou sair hoje, eu vou alcançar as coisas, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu posso fazer isso, né? Ou em relação à nossa santificação, eu falei para vocês de manhã, até o pastor Tim Keller diz que nós temos como uma tendência para o legalismo. Então o cristão começa a pensar que por ele ser santo, por ele obedecer a Deus, ele vai alcançando méritos diante de Deus. Então, todos esses tipos de pensamento são arrogantes, vêm da idolatria, vêm da autoconfiança, meus irmãos, e nós precisamos entender que a maneira de combater esse tipo de erro e de pecado é nós irmos até a palavra de Deus e observarmos as grandes e gloriosas obras de Deus. É pensarmos no primeiro ponto da nossa exposição de hoje. É pensarmos assim: quem é que faz as coisas? Quem é que cria, que mantém, que redime, que salva? Quem faz? Quem opera? Quem me criou? Quem me mantém? Quem me salvou na cruz do Calvário? Jesus Cristo, Deus Pai, é o Criador, é o Salvador em seu Filho Jesus Cristo, e é o provedor. É Ele que faz tudo. Então nós temos que meditar, irmãos. Quero convidar vocês, todos os dias vocês pensarem assim, sabe, até quando nascer o sol, faça um exercício, quando você se levantar de manhãzinha cedo, você olhar, né, para a criação de Deus, olhar para o sol, o nascer do sol, para as nuvens, olhar para si mesmo. Você acorda bem naquele dia, nem sempre nós estamos bem, às vezes adoecemos e tudo, mas quando nós acordamos bem e pensar assim, de onde vem a saúde, de onde vem a força, quando nós vamos trabalhar, de onde vem o nosso trabalho, de onde vem a nossa capacidade para fazermos essas coisas. Nós temos que meditar segundo a Escritura, meditar no Salmo 104, meditar no Salmo 19, meditar em Romanos capítulo 1,
Pensar assim, Deus é poderoso, Deus mantém toda essa criação, Deus mantém todas essas coisas. Pensar naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, Ele faz cair a chuva. Pensar naquilo que eu disse no início da mensagem. Nós saímos de nossas casas agora debaixo de chuva, aqui na nossa Belém, e não controlamos a chuva, não controlamos o tempo, não controlamos o que vai acontecer amanhã. Então, por que essa autoconfiança? Essa autoconfiança, ela é loucura. Então nós temos que meditar muito, meus irmãos, nesta obra poderosa de Deus na criação, na providência. Mas nós temos que fazer mais ainda, nós temos que meditar na cruz de Jesus. Nós temos que ir até a cruz de Jesus Cristo e pensar assim: por que Jesus teve que morrer numa cruz? Por que Ele teve que morrer na cruz? Por que Ele teve que vir a esse mundo, se tornar um bebezinho e viver como ser humano? E Ele continua ser humano, Ele é Deus, homem. Por que Ele ficou com as marcas da cruz, as marcas dos açoites, as marcas da furada? Por que Ele sofreu? Por que Ele morreu? Por que Ele foi sepultado? Por que Ele, homem santo, viveu uma vida santa e morreu uma morte de pecador? Por quê, irmãos? Porque Ele veio o quê? Me salvar. Me salvar. Porque eu não podia me salvar. Então, todas as vezes que nós ficarmos, sabe, irmãos, com aquele pensamento de orgulho, vem aquele orgulho, nós começamos a sentir melhor que os outros, começamos a ficar orgulhosos pelas coisas que nós alcançamos. Eu fiz isso, ou eu alcancei isso. Seja orgulho no trabalho, na família, ou orgulho espiritual, dizer: olha como eu fiz isso aqui, eu sou santo, hein? Eu sou bom, olha, eu estou crescendo em santidade. Toda vez que isso vier na nossa mente, nós temos que pensar na criação, na providência e na redenção, que Jesus Cristo teve que vir aqui para me salvar, senão eu estaria perdido, sem chance nenhuma de salvação. O apóstolo Paulo fala, hoje eu li, essas coisas a gente nem prepara, né? Mas Deus na providência prepara. Hoje nós lemos Filipenses capítulo 2, irmãos, que capítulo maravilhoso, que Paulo fala: olha, humilhem-se, não sejam arrogantes, não fiquem contendendo, sejam humildes. E ele então diz assim: lembre de Cristo, faça como Cristo, que se humilhou, né? Que veio a esse mundo, se humilhou para a nossa salvação e nos serviu. Ele sempre está apontando para Cristo. Irmão, nós temos que meditar muito em Cristo Jesus, para que nós não fiquemos como Nabucodonosor. Esse é meu conselho que eu quero lhes dar nessa noite, e com a graça de Deus vamos fazer isso continuamente na nossa vida. Mas eu quero lhes dar um último conselho, meus irmãos, é o seguinte, é o conselho que está aqui no texto, no que aconteceu. Quando Nabucodonosor diz: ele pode humilhar os que andam na soberba. Então, cristãos ou não cristãos, nós estamos aqui, nós somos crentes, né? Mas mesmo nós, irmãos, e qualquer um que não seja crente, que vier ouvir essa mensagem, aos não crentes, os não crentes são aqueles que estão seguindo Adão, quando ouviu a serpente que disse: sereis como Deus. Os não crentes são aqueles do capítulo 1 de Romanos, que estão dizendo para Deus: Deus, tu não és Deus, eu vou criar ídolos. Os não crentes são aqueles de Romanos capítulo 2, que estão tentando se salvar pela lei, pelas obras de justiça. Todos esses são soberbos e orgulhosos. Deus está dizendo aqui que Ele vai humilhar essas pessoas, que Ele vai derrubar esse soberbo, porque esse soberbo está desafiando o próprio Deus com a sua arrogância, está enlouquecido, e mais cedo ou mais tarde vai ter que encarar a realidade. Qual é a realidade? Que o Senhor é Deus. Então, qual é o conselho da Bíblia para essas pessoas? Arrependa-se e creia em Jesus.
humilhe-se. Deixa essa arrogância, pecador, e humilhe-se. Deixa da tua arrogância e te volta para Deus. Ouve o Evangelho, procura entender o caminho da salvação, somente em Jesus Cristo que morreu na cruz, e confia em Jesus Cristo para a tua salvação. Te humilha, te arrepende. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem para os não cristãos. E para nós, irmãos, para nós, os cristãos, que já cremos, que já nos humilhamos nesse sentido, já nos convertemos, já confiamos em Jesus, nós precisamos continuar nos humilhando. Nós precisamos continuar nos humilhando. Nós ainda temos o vírusinho da arrogância. Então, se você perceber que você está confiando na sua santidade para agradar a Deus, isso é arrogância. Se você perceber que está ficando arrogante por alguma coisa que você tem, possui ou fez, isso é arrogância. O conselho da palavra de Deus é: se arrependa disso. Se humilhe. Confie em Deus. Reconheça que você não pode fazer nada sem a graça de Deus, sem a criação, sem a providência, sem a redenção, sem a obra de Deus, sem o Espírito Santo na sua vida, sem que Ele lhe dê dons e talentos. A graça comum, a graça especial, né? Tudo é graça. Ele que dá tudo. Então, não se arrogue, não se exalte, não se orgulhe, mas se humilhe. Esse texto, irmãos, está nos chamando a nós baixarmos nossa cabeça hoje e fazermos o que, irmãos? Meditarmos nas obras de Deus e louvarmos ao Senhor. É uma alegria. O arrogante, ele não consegue ser feliz, ele não consegue ter paz, porque ele vive numa mentira. Mas o humilde se alegra no Senhor. Você vê aqui um Nabucodonosor alegre, louvando a Deus, fazendo uma carta, né? Dizendo assim: olha, eu vou contar para vocês o que Deus fez, e louvando ao Senhor. Então, nessa noite, o convite do texto, o convite dessa escritura aqui, irmãos, é para que nós hoje nos humilhemos, para que sejamos exaltados. Senhor, venha a nós e nos encha do seu gozo, da sua alegria, e nos santifique, nos fortaleça e nos abençoe. Que o Senhor nos conceda a sua graça para nós fazermos isso, hoje e cada vez mais, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Amado Deus, hoje nós tivemos assim, Senhor, a alegria de, nessa noite chuvosa, estarmos aqui, o Senhor nos trouxe aqui, a alegria de podermos olhar para esse texto, meditar nessas verdades. Senhor, aquilo que foi falado aqui hoje, Senhor, que seja a sua palavra tão santa, aplica na nossa alma, e aplica também na alma daqueles que vierem ouvir essa gravação, para que, Senhor, os que não creram ainda em Ti, se arrependam e confiem em Ti, Jesus Salvador. E aqueles que já creram, que continuem se humilhando, que combatam a arrogância, meditando que só o Senhor é que faz as suas gloriosas obras. Suas obras são gloriosas, como disse Nabucodonosor aqui, e possam, Senhor Deus, depositar a sua fé, a sua confiança, seu descanso no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe. Senhor, faça a sua obra na nossa vida, no nosso coração hoje à noite, nos enchendo dessa humildade e estendendo as suas mãos para nos abençoar, para nos fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus. Nós oramos assim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre em Cristo, e no poder do seu Espírito Santo em nossa alma, em Jesus. Amém e amém.